Nos meses de inverno de 1959, um grupo de 9 jovens esquiadores começou sua jornada para os Montes Urais, na Rússia, mais especificamente na Kolatsiakl, cujo nome em Mansi significa Montanha dos Mortos. Esta não foi a primeira viagem de clima frio que esses esquiadores fizeram, mas tragicamente seria a última. Durante a viagem, eles encontraram algo na região supostamente desolada, que levou à morte de todo o grupo. O que exatamente aconteceu naquela noite ainda é desconhecido. O incidente se tornou um dos maiores mistérios do mundo, com os detalhes e evidências sendo alguns dos mais chocantes já documentados. Então, para começar, como sabemos tanto sobre a história? Câmeras e diários pertencentes ao grupo foram realmente encontrados no acampamento. Esses itens mostram as ações e os pensamentos de cada um dos 9 esquiadores. E por causa das câmeras encontradas no acampamento, muitas das fotografias usadas neste vídeo serão fotos reais tiradas pelo grupo de Dyatlov. A história do incidente do Passo Dyatlov começou no Instituto Politécnico dos Urais, onde um grupo de alunos atuais e ex-alunos formou uma equipe para atravessar os Montes Urais. Agora, a viagem de esqui não era o que você esperaria de um grupo de estudantes universitários. Cada um dos membros do grupo foram certificados como caminhantes de grau 2 e a conclusão da viagem os tornaria de grau 3, que na época era o certificado de caminhada de maior prestígio na União Soviética. Por causa disso, a viagem foi bastante séria, com bebidas e cigarros sendo deixados para trás para evitar distrações. O objetivo era que os caminhantes chegassem à montanha de Gora Orton, e a trilha que os caminhantes fariam foi classificada na maior dificuldade possível, embora o grupo permanecesse confiante de que eles seriam capazes de completar a jornada, pois estavam devidamente preparados e devidamente treinados. Sua jornada começou no dia 25 de janeiro, quando um grupo começou a viajar em direção à vila de Wizhai. Uma vez lá, os caminhantes descansaram durante a noite e começaram sua caminhada no dia 27. Mas, para um dos caminhantes, a má sorte chegaria cedo. O grupo inicialmente tinha 10 pessoas, mas com apenas um dia de caminhada, Yuri Uden, então com 21 anos, começou a sofrer de fortes dores nas articulações. Uden foi atormentado por muitos problemas de saúde ao longo de sua vida, e as limitações que isso colocou sobre ele foram obviamente bastante frustrantes. Mas, neste caso, seus problemas de saúde prematuros podem ter salvado sua vida com uma dor nas articulações se tornando insuportável. Uden decidiu que só diminuiria a velocidade dos caminhantes se ficasse. Então se despediu de sua equipe e voltou para casa sem saber da tragédia que aconteceria. A saída de Uden deixou o grupo com 9 pessoas, 7 homens e 2 mulheres. O líder do grupo, Igor Dyatlov, era considerado extremamente conhecedor e experiente, e segundo todos os relatos, era um líder muito respeitado. Enquanto o grupo atravessava o que hoje se tornou o Passo Dyatlov, o clima severo fez com que eles perdessem o rumo e, eventualmente, acabassem na encosta da montanha Kolatsiak, ou como era mais conhecida pela tribo Mansi local, Montanha dos Mortos. Já era tarde neste momento e o tempo estava tudo menos estável, então Dyatlov tomou a decisão questionável de armar a barraca e se abrigarem até o nascer do sol. Acreditava-se que nenhum deles chegaria tão longe. Na despedida de Yuri, Igor Dyatlov disse a Yuri Utin, quando ele estava saindo, que o grupo enviaria um telegrama assim que voltassem de sua jornada. Dyatlov acreditava que a viagem provavelmente levaria 16 dias.
mas alguns dias extras eram possíveis devido ao clima imprevisível da região. O Tim esperou pelo telegrama por semanas, mas ele nunca chegou. Isso o levou a reportar do grupo como desaparecido e, no final de fevereiro, um grupo de buscas começou a ser mobilizado. Em 26 de fevereiro, um grupo de busca conseguiu localizar a barraca em que os esquiadores passaram sua última noite e, após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que a barraca foi aberta por dentro, por um deles. Sendo tão experientes quanto eram, eles não teriam feito isso a menos que estivessem extremamente assustados com alguma coisa, e a condição da barraca mostra que o grupo provavelmente cortou a barraca por dentro para fugir de algo. Pensem como isso é louco. Algo teve que assustá-los tanto e fazê-los querer fugir tão rápido que abriram seu único abrigo. E não apenas isso, mas fugiram da barraca tão rapidamente que a maioria não estava usando sapatos e nenhum estava vestido para enfrentar a temperatura de menos 30 graus, com alguns se aventurando para fora da barraca apenas de cueca. Ainda mais chocante, os passos de todos os 9 caminhantes foram descobertos se afastando do acampamento, o que revelou algo estranho. Em vez de as pegadas serem aleatórias, como seria de esperar de pessoas fugindo de algo, elas eram extremamente organizados. Um por um, eles desceram a colina em fila indiana com os pés descalços e meias, quase sem roupas, enquanto lentamente começavam a congelar até a morte. Entre a barraca cortada e a única fogueira, já era muito claro que algo muito incomum aconteceu naquela noite. Mas as coisas só ficaram mais estranhas quando os corpos começaram a ser descobertos. Cada uma das mortes do Passo de Dyatlov parecem suspeitas. Os investigadores partiram na manhã de 27 de fevereiro, com grande confiança de que os membros do grupo seriam encontrados vivos. A barraca foi localizada e as pegadas foram localizadas. Agora, tudo o que resta a fazer é encontrar esses trilheiros extremamente experientes. Enquanto vasculhava a área ao redor de algumas árvores, um membro do grupo de busca notou que havia algo marrom saindo da neve perto de um velho cedro. Quando eles se aproximaram, notaram que todos os galhos na parte inferior da árvore haviam sido quebrados, o que poderia sugerir que alguém havia tentado escalá-lo. Restos de uma antiga fogueira foram encontrados sob a árvore, e ao lado foi onde os primeiros corpos foram encontrados. Yuri Doroshenko foi o primeiro a ser encontrado, deitado de bruços na neve, vestindo uma camiseta de manga curta e calção de banho. Ele estava usando 2 meias sem sapatos. Doroshenko tinha uma grande queimadura no lado direito da cabeça e no pé. Ele também tinha um líquido cinza saindo de sua boca. Seu corpo estava coberto de arranhões e hematomas, e suas orelhas, nariz e lábios estavam cobertos de sangue. Especula-se que esses ferimentos foram auto-infligidos e feitos por agonia, já que o tornozelo de Doroshenko estava literalmente sendo congelado até a morte. O fluido cinza encontrado saindo da boca de Doroshenko é tipicamente um sinal de que o corpo sofreu uma grande força em sua caixa torácica, e isso possa sugerir que Doroshenko possivelmente caiu da árvore, ou que outra pessoa pressionou seu peito com força descomunal. Apesar dessas descobertas estranhas, a causa oficial da morte de Doroshenko foi de hipotermia, e os detalhes do fluido cinza encontrado em sua boca nunca teve sua explicação em um relatório oficial. Yuri Krivonichenko, de 23 anos, foi encontrado deitado ao lado de Doroshenko, sob o cedro. Ele foi encontrado vestindo uma camisa de manga comprida e uma única meia. Seu corpo foi encontrado, fortemente machucado com vários cortes também. Tinha queimaduras que foram encontradas em seu pé e nas pernas, bem como em ambas as mãos. Dentro de sua boca, um pedaço de sua própria junta do dedo foi encontrado, o que pode ter sido feito enquanto Krivonichenko estava mordendo os dedos para ficar consciente
ou para parar de chorar. Investigações posteriores revelam que ambos foram movidos após a morte. O que pode ter acontecido na situação é que outros membros do grupo encontraram os dois mortos e colocaram seus corpos ali por respeito. Os outros membros também podem ter levado suas roupas para dividir entre si em uma tentativa desesperada de se manterem aquecidos. O próximo corpo a ser encontrado foi o de Igor Dyatlov, o líder do grupo. Dyatlov foi encontrado de bruços com os punhos cerrados e seu corpo também foi claramente manipulado após sua morte. Dyatlov tinha escoriações e hematomas em ambos os tornozelos, bem como cortes e hematomas no rosto, e estava faltando um incisivo em sua mandíbula. O legista relatou que esses ferimentos eram consistentes com os causados por uma briga. O motivo oficial da morte foi hipotermia. Zinaida Kolmogorova foi a primeira mulher a ser encontrada. Ela foi encontrada mais bem vestida do que os outros, mas um dos suéteres que ela usava teve parte da manga direita arrancada. Ela tinha escoriações em ambas as mãos e hematomas no rosto. Outro hematoma grande foi encontrado na lateral de seu corpo, que aparentemente mostrou consistência a um golpe de cacetete ou pedaço de madeira. Esses ferimentos mostram um sinal potencial de luta violenta. Tanto Kolmogorova quanto Dyatlov provavelmente estavam tentando voltar para a barraca quando ambos morreram, tendo em vista que suas pegadas mostravam que estavam indo em direção ao acampamento. Se passou mais de uma semana até que o próximo corpo foi encontrado. Com 23 anos, Rustem Slobodin foi encontrado em 5 de março, deitado de bruços e coberto de neve. Ele teve hemorragia interna em ambas as têmporas e uma grande fratura no crânio. O que causou a fratura e hemorragia não ficou claro, mas especialistas médicos concluíram que Slobodin provavelmente sobreviveria à lesão por até 1 hora depois de ter acontecido. Teoriza-se que ele ficou extremamente desorientado e tonto depois de sofrer esses ferimentos e caiu ao chão ainda consciente e acordado. Slobodin morreu rapidamente de hipotermia. E meses se passariam até que um membro da tribo Mansi descobrisse um covil, uma toca criado pelos trilheiros sobreviventes. Este covil foi um último esforço para os 4 restantes sobreviverem ao frio congelante da montanha, mas no final das contas não tiveram sucesso. Lyudmila Dubinina foi encontrada com o corpo envolto em uma saliência natural, com água corrente fluindo diretamente em volta de todo o seu corpo. O tecido ao redor de seus lábios e sua boca estavam faltando, expondo seus dentes e a parte superior de sua mandíbula. Tecido mole também estava faltando em outras partes do rosto, revelando toda a área de sua maçã do rosto. 10 de suas costelas foram quebradas e uma hemorragia maciça ocorreu em seu coração. Ambas as órbitas oculares estavam vazias, o que significa que os olhos haviam sido removidos. Essa não era a única característica em sua cabeça que estava faltando. A língua de Dubinina havia sido removida e não estava em lugar nenhum. Sua causa de morte foi hemorragia no átrio direito do coração, tornando-a uma das únicas mortes a ser oficialmente considerada algo diferente de hipotermia. Semyon Zolotaryov, o mais velho do grupo, foi encontrado um pouco mais preparado que os outros membros. Ele usava 3 calças, uma jaqueta comprida por cima do suéter, um gorro, um chapéu, um cachecol e botas, apesar de ter se preparado para o frio. Ele também se foi junto com os outros. Zolotaryov tinha misteriosamente sofrido ferimentos no peito, resultando em 5 costelas quebradas e um peito instável, uma condição que ocorre quando a caixa torácica fica sem sustentação, devido às costelas quebradas. Estava faltando tecido ao longo da sobrancelha direita, o que deixou o osso do crânio exposto. Ele também tinha um corte profundo na parte de trás da cabeça que apresentava sangue.
Zolotoryov também foi encontrado sem olhos. Sua causa de morte foi considerada hipotermia, apesar dos estranhos ferimentos inexplicáveis que ele havia sofrido. Tanto Zolotoryov quanto Dubinina sofreram seus ferimentos no peito enquanto ainda estavam vivos. Especialistas médicos concluíram que seus ferimentos foram causados por uma grande força e não poderiam ter sido causados por outro humano. Seus ferimentos internos eram semelhantes a algo que você veria em um acidente de carro. Mas, apesar disso, nenhum deles tinha hematomas ou marcas onde a força teria atingido, e esse ponto continua até hoje a confundir os pesquisadores e permanece inexplicável como isso poderia ser possível. Alexander Kolevatov foi encontrado perto da toca junto dos outros. Embora não fosse o ideal, suas roupas eram melhores do que a maioria de seus companheiros. No entanto, havia rasgos encontrados em sua jaqueta e em suas calças. Junto com esses rasgos, marcas de queimadura foram encontradas em sua jaqueta e meias. Kolevatov estava sem as sobrancelhas e o crânio podia ser visto. Seu nariz estava quebrado e seu pescoço estava deformado, o que significa que provavelmente foi quebrado. Um corte também foi encontrado atrás de sua orelha direita. Apesar dos sinais claros e óbvios de uma grande luta, a autópsia foi deixada vaga e concluiu que ele também havia morrido de hipotermia. O descaso da autópsia foi enorme com as vítimas restantes encontradas em maio daquele ano. Pouca explicação foi dada a qualquer um de seus ferimentos, e as autópsias foram consideradas muito enganosas. Nikolai Brignol era semelhante a Zolotoryov no fato de que ambos estavam um pouco mais preparados para o frio. Muitos acreditam que Brignol e Zolotoryov estavam fora da barraca no momento em que os outros fugiram, o que explicaria por que eles já estavam com um pouco mais de roupas. Brignoli foi encontrado com hematomas nos lábios e no lado inferior esquerdo do rosto. Ele teve hemorragia interna no antebraço direito. Junto com isso, seu crânio foi fraturado e rachado em todo o lado esquerdo. Parecia que ele teria tentado se defender com o braço de alguma pancada que lhe seria dada. Essas fraturas teriam que ter sido causadas por uma força extremamente poderosa, mas nenhum dano foi causado ao tecido mole, o que significa que, novamente, outro humano não poderia ter causado tanto dano. Ao sofrer esses ferimentos, Brignoli provavelmente ficou inconsciente e teria morrido no máximo 3 horas depois. Sua morte também foi oficialmente dada como por hipotermia. Cada uma das mortes no Passo Dyatlov parecem suspeitas. Todos eles tinham hematomas e cortes em seus corpos, especialmente em seus rostos. E a maioria tinha outros ferimentos chocantes e perturbadores que foram deixados sem explicação. Mas uma das coisas mais chocantes reveladas neste caso ainda não foi discutida neste vídeo. Acredita-se que os últimos 4 tinham tirado roupas de alguns dos cadáveres depois que eles faleceram, em uma tentativa desesperada de sobreviver ao frio congelante. Quando os 4 corpos finais foram encontrados, todos eles estavam vestindo roupas das vítimas que morreram antes deles. Descobriu-se que nessas roupas foram detectados vestígios de radiação. Além disso, a radiação também foi detectada em toda a área na época. Acredita-se que não havia uma maneira natural de essa radiação ter sido encontrada em seus corpos, mas uma explicação de como ela chegou lá nunca foi sequer cogitada. Olhando para essas mortes como um todo, nenhuma parte da situação parece fazer sentido. Desde eles rasgarem as barracas, até a caminhada em fila única descendo a montanha, até os ferimentos horríveis e, finalmente, a radiação. Tudo parece fora de sintonia, e é por isso que este caso se tornou um dos mais misteriosos de todos os tempos. E devido à sua popularidade e comoção na União Soviética, milhares de teorias foram levantadas sobre o que pode ter causado tudo isso. Vou te mostrar algumas das mais populares.
Uma das primeiras teorias a surgir foi a ideia de que a tribo Mansi local havia matado todos eles. Como mencionei anteriormente, uma tempestade fez com que desviassem do curso e acabassem no que hoje é conhecido como Montanha dos Mortos. A montanha era o lar do povo Mansi, e foi teorizado que eles atacaram os 9 quando se aventuraram em suas terras. Uma evidência para apoiar isso foi o fato de que um Amanshi Cham foi encontrado a apenas algumas centenas de metros do acampamento. Supostamente um Shum era uma estrutura simbólica que foi criada no momento de um sacrifício. O povo Mansi poderia ter sacrificado os caminhantes ou matado por pisar em suas terras. Poderia ser possível, e ao dar uma olhada nas fotos que o grupo Dyatlov havia tirado antes de sua morte, é claro que eles estavam pisando na terra dessa tribo. A tribo nem sempre é acolhedora para os visitantes, então talvez isso tenha levado a um conflito. O que também poderia apoiar essa teoria era o fato de que o povo Mansi conhecia esta terra melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Talvez eles pudessem ter encoberto seus rastros e encenado os assassinatos de uma maneira tão estranha que sabiam que nunca seria resolvido. Agora, essa teoria é intrigante para mim porque responderia o motivo deles fugirem de suas barracas tão rapidamente. Talvez eles percebessem que estavam prestes a ser atacados e tentassem escapar de uma tribo. Também explicaria por que eles desceram a colina em fila indiana. Porque talvez eles estivessem sendo levados como prisioneiros. E em última análise, a teoria para o povo Mansi ter matado os caminhantes parece um tanto crível. Mas no final das contas, se você realmente se aprofundar, não faz sentido suficiente. Como isso explicaria as lesões que eles sofreram? O legista mesmo disse claramente que alguns desses ferimentos não poderiam ter sido causados por um humano. Então, isso por si só torna essa teoria muito improvável. Além disso, a ideia de eles cobrirem cada uma de suas pegadas parece um tanto quanto estranha. E mais uma coisa, o Shum que foi encontrado na área dos desaparecimentos dos caminhantes provavelmente foi para o sacrifício de um alce, que eles teriam usado como alimento. Isso parece ser confirmado pelos chifres de alce no topo da estrutura. E agora foi praticamente desmascarado que o povo Mansi realizava sacrifícios humanos. Com o passar do tempo, tornou-se claro que o povo Mansi foi usado como suspeitos sobre o que aconteceu com essas pessoas. Mas anos depois a teoria foi desmascarada, levando-nos a procurar respostas em outro lugar. Nossa segunda teoria é uma explicação de por que eles rasgaram a barraca tão rápido, praticamente destruindo seu único abrigo. Eles tiveram que abandonar tudo, certos de que suas vidas estavam em perigo, e pensaram que esse perigo estava se aproximando tão rapidamente que eles tiveram que sair sem material adequado. Por causa disso e da localização da barraca, muitos agora acreditam que uma avalanche fez com que todos fugissem naquela noite. Embora esta área específica não seja conhecida por ter avalanches frequentes, eles estavam acampados na base da montanha, o que significa que poderiam estar no caminho de uma avalanche que se aproximava. Essa teoria explicaria por que os trilheiros abriram sua barraca com tanta pressa e deixaram a segurança do abrigo apenas com roupas leves, e por razões óbvias, essa tem sido a teoria que muitos adotaram, por ser simples e muito possível. No entanto, essa teoria tem seus furos. Para começar, essa teoria não explica como sofreram ferimentos tão graves. Lembre-se de que alguns tiveram ossos quebrados e não mostraram sinais de danos nos tecidos perto de seus ferimentos. Isso é significativo, porque se uma avalanche tivesse rolado uma rocha para atingi-los, ou feito com que eles colidissem com uma árvore, ou algo assim, teria havido danos significativos ao tecido ao redor de seus ossos quebrados. No mínimo, grandes hematomas, e eles teriam sido completamente cobertos com cortes e arranhões da cabeça aos pés. Também, nunca houve qualquer sinal de que uma avalanche tivesse ocorrido naquela área naquela noite. E embora isso seja impossível de provar com 100% de certeza,
Os cientistas concordaram que é improvável que isso tenha acontecido. Agora, apesar dessa teoria estar praticamente descartada pelos furos que tem, uma avalanche ainda poderia ser parcialmente culpada. Talvez eles tivessem acabado de pensar que uma avalanche estava chegando. Talvez eles tenham ouvido um barulho alto ou algo parecido e entraram em pânico. Abriram a barraca e, quando perceberam seu erro, caminharam em fila indiana para a floresta para se abrigar nas árvores. Acho que essa teoria parece muito racional, mas ainda não explica o que realmente matou todos eles. Se eles realmente pensaram que havia uma avalanche vindo e foi isso que os levou a fugir, então algo fora do abrigo deve tê-los matado. Mas o que poderia ter causado ferimentos tão horríveis? Com poucas alternativas de teorias racionais, muitos começaram a olhar para o sobrenatural como causa dessa tragédia. E o principal ponto de discussão, é claro, seria o Yeti. O Yeti é como se fosse o pé grande da neve. Talvez uma criatura grande e violenta estivesse vivendo na área remota do Passo Dyatlov e teve problemas com os trilheiros estarem em seu território. Isso explicaria por que eles fugiram e também poderia explicar seus ferimentos incomuns. Agora, esta é uma teoria que eu nunca gostei muito, pois a coisa toda parece meio infundada. Mas fazendo um pouco mais de pesquisa sobre isso, descobri por que essa teoria se tornou tão popular. Como mencionado anteriormente, várias câmeras foram encontradas no acampamento abandonado. Esta fotografia foi revelada do filme da câmera de Brignoli, na área em que eles acamparam, e após a análise, esta foto foi comprovada como 100% real. A imagem não foi adulterada de forma alguma. O que é visto nesta fotografia está aberto à sua interpretação. Pessoalmente, apenas olhando para ela sem saber o contexto, isso realmente parece algum tipo de criatura, um Yeti ou Bigfoot, mas outros juram que parece apenas um homem com equipamento de neve. Mesmo assim, a imagem é perturbadora e só aumenta a discussão desse mistério. No entanto, apesar de parecer um pouco com um Yeti, essa teoria ainda cai por terra de várias maneiras. A parte que deixa dúvidas aqui é que não havia pegadas. Os Yetis são literalmente Bigfoots de clima frio e nenhuma única pegada dessa coisa foi encontrada, e também não explica totalmente a radiação encontrada nas roupas das vítimas. Mas considerando que realmente não sabemos nada sobre os Yetis, talvez eles emitam algum tipo de radiação. Mesmo assim, por causa da falta de rastros e nenhuma evidência real além da fotografia, isso continua sendo apenas mais uma teoria até aqui. Outra teoria sobrenatural para este caso tem sido a ideia de que alienígenas foram os culpados pelas mortes dos 9. Para começar, luzes brilhantes no céu foram vistas acima do local do acampamento na noite do incidente. Os caçadores da tribo Mansi alegaram que as luzes pareciam esferas brilhantes e correspondiam às descrições do OVNI moderno. No corpo de Semyon Zolotaryov, uma câmera foi encontrada com danos causados pela água. Apesar dos danos óbvios de ficar no frio congelante por 3 meses, o filme dentro dela acabou sendo revelado e mostrou algo, no mínimo, estranho. Apesar de todos os danos causados pela água, as fotografias pareciam mostrar que Zolotaryov estava fotografando algum tipo de fonte de luz no céu, embora isso pudesse muito bem ser apenas por causa dos danos na câmera. Os crentes da teoria dos OVNIs ligam isso a uma indicação de que Zolotaryov estava fotografando OVNIs momentos antes de fugirem de sua barraca, e talvez essa luz não identificada tenha começado a perseguir os trilheiros, fazendo com que eles fugissem. Não está claro o que teria acontecido a partir daí, mas uma crença popular é que o OVNI fez com que todos entrassem em transe, o que os fez descer a montanha em uma única fila. Isso explicaria a radiação e a fuga da barraca, e poderia explicar os ferimentos encontrados nos corpos. Eu sei que isso já está indo para o lado da piração, mas pense bem.
em todos os ferimentos e nos fatos apresentados aqui. Esta continua sendo uma das teorias mais interessantes para mim, mas devido ao quão estranho é, não posso pôr todas as minhas fichas nela, porém, com tudo o que foi dito, é difícil descartá-la completamente. Tendo em vista o quão incomum foram os eventos no Paço de Dyatlov, cogitou-se uma estranha ocorrência psicológica nas mortes. Muitos culpam um fenômeno chamado paradoxical undressing. Este é um fenômeno que ocorre quando uma pessoa está sofrendo de hipotermia, mas eles sentem como se estivessem quentes. Essa sensação de queimação faz com que a pessoa tire todas as suas roupas na tentativa de se refrescar, e isso obviamente acaba matando ainda mais rápido. Isso foi inicialmente usado como a causa provável das mortes. Explicava o porquê. Muitos estavam mal preparados para o frio e também os efeitos extremos da hipotermia poderiam ter feito com que todos alucinassem ou ouvissem coisas, e assim fugissem de uma ameaça que não existia. A princípio, esse poderia ser o caso. Mas indo mais fundo, eu descartaria essa teoria. Para começar, os últimos 4 sobreviventes tiraram as roupas daqueles que morreram para se aquecer. Também uma fogueira foi encontrada pelos 2 primeiros esquiadores que faleceram. Diante dos fatos, era evidente de que eles estavam procurando desesperadamente por calor e tentando se manter vivos. Além disso, essa teoria não explica os ferimentos que sofreram. E por essas razões, isso provavelmente não foi o que matou os 9. Outra teoria psicológica é que a área ao redor produz vento de baixa frequência, o que cria o que é conhecido como Kármán Vortex Street. Essa frequência ultra baixa que pode causar ataques de pânico a muitos daqueles que o experimentam. Então, talvez eles tenham ouvido isso e fugido da barraca devido a essa paranoia, e quando desceram a montanha, perceberam seu erro, mas era tarde demais. Obviamente, isso não explica como sofreram ferimentos tão grotescos. Eu tenho dificuldade em acreditar nessas teorias psicológicas, simplesmente por conta de que eram várias pessoas no momento dessa tragédia, e seria improvável todas elas experimentarem o mesmo fenômeno psicológico ao mesmo tempo. Não há 2 mentes iguais, 9 então? Agindo coletivamente de um modo que certamente os mataria, não faz sentido algum. Quero dizer, nenhum deles percebeu que fugir da barraca era loucura? Ou talvez isso fosse só uma parte do que aconteceu. Talvez o grupo teve um desentendimento que causou uma briga. Talvez alguns membros do grupo começaram a perder a cabeça lentamente, enquanto os outros permaneciam sãos, e essas mentalidades em conflito levaram a um confronto físico. Isso teria causado ferimentos físicos leves. As coisas podem ter ficado feias quando a barraca foi rasgada, e o grupo lutou do lado de fora, no frio, e percebendo o erro que todos cometeram, o grupo pode ter se acalmado ao perceber que certamente morreriam se continuassem lutando, o que os levou a se abrigarem nas árvores. Não é uma teoria perfeita e, novamente, não explica os ferimentos horríveis, mas a teoria perfeita não parece existir em um caso como esse. Uma das teorias que eu pessoalmente acho mais provável é de que os soviéticos encobriram os eventos reais do que aconteceu. O caso foi inicialmente abafado pelo governo soviético por quase 3 anos depois de ter acontecido. E uma vez que foi finalmente revelado ao público, inconsistências em seus relatórios e nas autópsias foram encontradas. Agora, muito do que sabemos sobre este caso é dos primeiros relatórios soviéticos, o que significa que eles podem ter publicado somente as informações que eram convenientes. Mas se isso for verdade, então o que eles poderiam estar escondendo? Bem, pegando carona nas teorias anteriores, o governo teria motivos para encobrir um ataque de Yeti ou um ataque alienígena por razões óbvias. Depois disso, os militares teriam chegado depois que o grupo encontrou essas coisas.
Um membro do grupo de busca chegou a afirmar que um par de pegadas de botas militares foi encontrado ao lado da trilha de fila única dos 9 trilheiros. Isso pode indicar que eles foram forçados a descer a montanha por um membro do exército e de lá o grupo foi, digamos, cuidado. Mas o encobrimento também poderia ter sido para uma teoria ainda mais provável. Tudo ocorreu durante a Guerra Fria e a Rússia estava tentando desenvolver novas armas poderosas. E para essas armas, eles normalmente as testariam em regiões remotas e desoladas, como a área em que o grupo acampava. Então talvez a Rússia estivesse testando foguetes ou bombas na área, e quando eles explodiram, aterrorizou todos e os fizeram fugir da barraca. Talvez essas armas tenham realmente atingido alguns deles, causando seus ferimentos estranhos. Foi confirmado que foguetes foram disparados na direção do Passo Dyatlov, de uma base militar um pouco perto da área, mas as autoridades negam que os foguetes teriam caído em qualquer lugar perto do acampamento. Seja qual for o caso, a ideia de que os soviéticos tiveram algum envolvimento e que pelo menos encobriu o caso parece inteiramente possível. Mas ainda fica o questionamento: por quê? Apesar das inúmeras teorias para este evento, nenhuma parece responder tudo. É possível que, devido aos relatórios confusos dos soviéticos, que as respostas nunca serão totalmente contadas. Espero que algum dia novas evidências sejam divulgadas e que escancarem todo o caso. Mas até que esse dia chegue, o incidente do Passo Dyatlov continuará sendo um dos maiores mistérios que o mundo já viu.